Muito bem, internauta, nós estamos de volta para conversar com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Ele também é presidente regional do DEM em Mato Grosso e líder do governo na Assembleia Legislativa. Tem um ano difícil pela frente. Seja bem-vindo aqui ao Repórter NBT, deputado. Rafael, que agradeço a oportunidade realmente de estar aqui dando entrevista e tenho um grande respeito, até porque o noticiário do Repórter MT com muita transparência e seriedade. Então, quero agradecer primeiro o convite, espero que Deus retribua esse grande carinho. Nós que agradecemos. Nós queremos falar um pouquinho sobre o DEM. O senhor, a gente acompanha pela mídia, o senhor vem propondo aí que o ex-senador Jaime Campos, também o ex-deputado federal Júlio Campos, se tornem conselheiros políticos do governador Pedro Táxi. Há mesmo essa necessidade? Por que o senhor defende esse assunto? Veja bem, Rafael, eu acredito que nós, o Partido Democrata, temos um privilégio. O Partido Democrata tem um privilégio. Nós tínhamos aí o saudoso e eterno senador também, Jonas Pinheiro, que sempre ajudou muito o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E nós temos dois grandes líderes dentro do partido, dois ex-governadores que trabalharam e foram gestores públicos. O Jaime foi prefeito da Vargem Grande, o Júlio da mesma maneira, os dois foram governadores, foram deputados federais, senadores da República, quer dizer, contribuíram muito e conhecem muito de gestão pública. Eu acredito que qualquer gestor precisaria, sim, de apoios políticos para orientação, não que vão mudar o posicionamento, que vão direcionar para alguma coisa. É para debater o que precisa ser feito pelo governo na questão macro, não só político, mas macro de atendimento a todo o estado de Mato Grosso. E com toda a vivência do Jaime Campos como governador, senador brilhante, e hoje a sua esposa prefeita da Vargem Grande, do segundo município do estado de Mato Grosso, com toda certeza tem muita bagagem para poder contribuir em algumas ações, em alguma discussão do que é bom para o Estado, o que nós precisamos melhorar, para que ajude e contribua com o governador Pedro Táxi. O governador tem feito um grande trabalho dentro do Estado. Eu acho que o Estado de Mato Grosso tinha que passar por uma gestão de transparência, de eficácia, igual o governador Pedro Táxi está fazendo. Então eu acredito muito que o governador Pedro Táxi vai mudar muito o estado de Mato Grosso, vai contribuir muito com o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, mas com toda certeza nós do Partido Democrata podemos contribuir, assim com o conselho político, ajudando, se assim o governo entender, até porque o governador tem conversado com o senador Jaime Campos, tem conversado com o Júlio Campos e com mais outros políticos do estado de Mato Grosso, Taviano Piveta lá de Lucas do Rio Verde, tem conversado comigo como presidente de um partido, o presidente Fábio Garcia, que é do PSB também, como tem o Mauro Mendes, que é importante, Percival Muniz, que já foi deputado federal da Constituinte, foi deputado estadual, foi prefeito de Rondonópolis, pessoas que possam ajudar para que a gente, em conjunto, busque o melhor caminho para o estado de Mato Grosso e já pensando com toda certeza também num bom trabalho do governador e na próxima eleição de 2018 que está por vir aí e a Deus pertence qual que é o encaminhamento deste grupo que a gente faz parte. Esses dias conversando com o deputado federal Nilson Leitão, presidente do PSDB também, ele falou um pouco sobre a questão do relacionamento político do governador Pedro Táxi. Ele dizia naquela ocasião que o governador, apesar de ter tido um bom diálogo com os deputados, precisaria ampliar isso e o partido estaria agora ajudando em 2017. Mas esse diálogo que ele fala em ampliar, ele fala com prefeitos, vereadores, os novos eleitos no ano de 2016. O senhor acredita que faltou diálogo do governo com as prefeituras e com os vereadores dos municípios? Eu acredito o seguinte, que quando você assume qualquer função, ou pública ou privada, de qualquer... por exemplo, se uma grande rede de supermercado contratar, Rafael, para ser gerente daquele estabelecimento, com toda certeza absoluta você não tem que chegar e já só continuar o mesmo serviço. Porque se você já está entrando como um novo gerente daquele estabelecimento, você tem que primeiro saber como que é o funcionamento e começar a traçar diretrizes do que você quer fazer para ampliar, de que maneira que vai ser. Então o governador Pedro Táxi, no momento que assumiu o governo, ele pediu um prazo de 100 dias para fazer o diagnóstico do que tinha em cada secretaria e cada secretaria qual que era a projeção de avanço para os 4 anos. E o governador fez muito bem tecnicamente, trazendo pessoas que têm capacidade, são técnicos, para fazer um diagnóstico de todo o estado de Mato Grosso e começar a fazer seus avanços. Agora, com toda certeza, precisa sim de ter a parte política também. Eu acho que tem que buscar com os prefeitos, que muitas vezes nós
temos muito conhecimento como governador, é uma pessoa inteligentíssima, mas precisa também, muitas vezes, da opinião de uma pessoa que está lá na agricultura familiar, que uma ideia dele pode resultar num grande projeto para o governo do estado. Uma ideia de um vereador do interior do estado de Mato Grosso, está aqui o vereador Paulistinha lá de Peixoto de Azevedo, uma ideia de um prefeito do interior pode ajudar e contribuir muito com a gestão eficaz do governo do estado. Eu acho que, compondo isso, a questão técnica e agora política, nós vamos avançar muito para 2017 e o exercício também de 2018. E falando em diálogo, vai precisar sim de muito diálogo, principalmente com a questão da lei complementar de gastos públicos que deve ser aprovada em fevereiro ou março deste ano. Como está a tramitação desse projeto na Assembleia e ele passa com facilidade? Não, veja bem, o presidente da Assembleia, que vai assumir agora dia 1º de fevereiro, Eduardo Botelho, eu estive em uma reunião com ele, com o Fórum Sindical, o deputado Zé Domingues, nós já fizemos uma prévia com o Fórum Sindical, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos respeitar o andamento da lei dentro do parlamento, vamos abrir discussão do projeto de lei que vem para dentro da casa, porque a gente ache o encaminhamento como nós achamos na LDO, como nós achamos na LOA, para que a gente busque o melhor encaminhamento para o estado de Mato Grosso. Porque a gente tem que rever a questão previdenciária, a gente tem que ver a questão dos índices de reajuste, como que vai ficar o reajuste que é de direito do servidor público, do RGA, como que vai ficar a máquina pública, o que nós podemos com esta lei, que é uma lei que tem que ser aprovada no parlamento, que é uma exigência do governo federal que pediu aos estados. Se não cumprirem com esta lei também nos estados, poderão ter perda de receita. Então nós temos que preocupar, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado do Brasil e não é diferente do estado de Mato Grosso. Ainda nós não chegamos na totalidade da nossa dificuldade econômica, como está o Rio de Janeiro, como está o Rio Grande do Sul, como está Minas Gerais e outros estados brasileiros. O Rio de Janeiro está pagando agora salário de setembro. Quer dizer, não tem nem outra conversa de 13º. Então, nós não podemos chegar nessa situação. Então, o Fórum Sindical também já tem o entendimento que sabe que tem que fazer alguns ajustes e estão lá para discussão. Eu acho que essa discussão é extremamente importante para continuar o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, essa lei complementar do teto de gastos também prevê a redução de 20% dos cargos. Como que está essa conversa? O governo já está trabalhando nesses cortes? Ainda vai conversar? Como que está o andamento disso? O governo está conversando, já está fazendo todo, pela Secretaria de Administração, a Secretaria de Planejamento, já está fazendo todo o esboço de qual que é a formatação para a reforma administrativa também, para que a gente diminua isso, que a gente consiga avançar, que faça economia. Porque quando você discute, Rafael, nós estávamos recentemente discutindo com todo o setor empresarial do estado de Mato Grosso, de cada categoria, de cada segmento, sobre a reforma tributária. E a reforma tributária, o empreendedor sabe que é necessária uma reforma tributária para que ela seja simplificada, seja mais simples a lei, que ela tenha isonomia de tributos e que tenha uma carga tributária igualitária para produtos. Ele sabe que precisa. O empreendedor não tem problema de ajudar, contribuir um pouco mais, mas também ele quer ver qual que é as ações, de que maneira ele contribui um pouco e o que o governo vai fazer. Então, por isso que o governador Pedro Táxi, o governo do estado de Mato Grosso, tem a obrigação, sim, de fazer uma reforma administrativa, colocar realmente em discussão a questão dos gastos públicos. Isso não é só o executivo, é o legislativo também, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Todos nós temos que sentarmos numa mesma mesa, discutirmos como vai ficar a lei para o estado de Mato Grosso, já que é uma exigência também do governo federal. RGA. Houve toda aquela polêmica sobre a emenda da RGA, se colocaria na LOA ou não colocaria, ficou fora. O governo agora, ele fala que tem a obrigação sim de pagar a RGA, mas os servidores dizem que sem essa emenda o governo vai fazer o mesmo que ocorreu em 2016. Como que fica esse pagamento? O governo tem condições de arcar com isso? Rafael, o problema é que para reclamar, criticar, muitos têm, ou poucos têm, que faz muito barulho. Quando lá atrás, na votação da LDO, por exemplo, foi 2 colegas deputados pediram vista. E na sugestão deles de colocar uma emenda, fazendo uma nova redação à questão do RGA, ninguém foi contra, desde que, lógico, obedecesse as leis de vigência. Lá no artigo 44 da LDO, ele trata exclusivamente sobre o reajuste geral anual dos servidores públicos. Ele fala que vai de acordo com a lei vigente, uma lei de 2004, que terá, sim, na lei diretriz para o orçamento, a concepção de ter o RGA.
A peça orçamentária é uma lei de previsão de orçamento para 2017. Então nós não sabemos se nós vamos receber todo aquele dinheiro que nós estamos prevendo. Logicamente, deve ser recebível porque nós viemos de sequência de anos que vem cumprindo praticamente a lei ou alguns ajustes no final, frustração de receita que teve do repasse do governo federal. Não tem como você colocar na LOA, a LOA já é contemplado para pagamento de encargos sociais e salário de servidores públicos. Ele já está no orçamento de 11,6 bilhões de reais para isso. Então você não tem por que pôr uma lei específica se é uma peça orçamentária, é um salário que você tem. Digamos, você recebe R$1.000, você foi contratado pela empresa para receber R$1.000, nos R$1.000 você programa, fala, eu quero comprar uma televisão financiada em 10 pagamentos. Mas chega no momento que queimou um ventilador, você não tinha essa previsão disso aí, então você vai comprar o ventilador, mas fala, mas como que você vai comprar o ventilador se você não tinha uma previsão no seu orçamento? Então tudo é de acordo que as coisas, você não tem como programar que vai queimar o ventilador, que vai acontecer isso. Então na peça orçamentária ela está especificada para pagamento de encargos sociais e os servidores. Os servidores correspondem à lei da LDO, onde no artigo 44 fala que vai ter o reajuste geral anual para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. O que tem que discutir com o Fórum Sindical, qual que é o índice ideal, que maneira, eu acho que essa é a grande discussão que tem que ter com os servidores. Eles já estão propensos e sabem que precisam ter esse entendimento e essa conversa. Eu acho que esse é o encaminhamento. Nenhum deputado estadual é contra nenhum servidor público do Estado de Mato Grosso, nenhum colega, nenhum deputado. Nós somos passageiros. Nós estamos eleitos num período. O servidor público é vitalício. Ele está para cuidar do Estado. Ele que cuida do nosso patrimônio. Ninguém é contra o servidor, até porque nós precisamos dar um bom atendimento a toda a sociedade. Mas, deputado, esse não era o momento de conciliar, de fazer amizade novamente, vamos dizer assim, popular, com os servidores, depois de toda aquela questão, toda aquela briga de 2016? Aí você falou o ponto principal. Sempre teve o Fórum Sindical e cada categoria teve a Assembleia como suporte. Aí, nesta briga do RGA, ela ultrapassou os limites. E os servidores sabem, o Fórum Sindical esteve reunido com a gente, teve reunido, que eu não falei, com o Eduardo Botelho, o deputado Zé Domingos, e eu também estava nesta reunião. Ele já sabe que o entendimento é de a gente ter harmonia entre eles e a Assembleia Legislativa. Até porque as leis passam todas na Assembleia. E nós temos que ter essa harmonia, nós temos que ter essa discussão, nós temos que valorizar servidores públicos. O governador Pedro Tax sempre foi servidor público. A família dele é de servidores públicos. Você acha que ele não queria estar em dia com tudo isso aí? Então é uma questão de jogar contra, muitas vezes, contra quem quer contribuir. O governador Pedro Tax quer sim, sempre quis valorizar o servidor público. Eu acho que houve aí uma grande politicagem nesse meio, quando foi essa briga, talvez lá do RGA. Estados brasileiros nenhum pagou o RGA. Nós ainda oferecemos o que podia naquele momento e passou por uma grande crise em 2016. Passamos por uma grande crise. Espero que com esses avanços de leis que precisam ser aprovados no parlamento, a gente vença 2017 e 2018 seja um ano muito melhor para o Estado de Mato Grosso, como eu acredito a metade do ano de 2017 será bom para o Estado. Eu vou explicar para o senhor por que muitos servidores se revoltam. Nessa mesma LOA que tirou a emenda do RGA, os deputados conseguiram emplacar um substitutivo integral na lei orçamentária, que é o aumento de 46 milhões de reais que vai para a Assembleia caso haja aí um superávit nas contas do Estado. Como explicar isso para o servidor? É fácil de explicar. Até porque é o seguinte, Rafael, a Assembleia Legislativa, nas legislaturas passadas, nunca pagou os pensionistas e aposentados. Quem pagava era o governo do Estado de Mato Grosso. A nova mesa diretora assumiu para pagar o grupo TAF, que é os aposentados, deputados que recebem aposentadoria, por exemplo, os pensionistas da Assembleia Legislativa e os aposentados da Assembleia Legislativa. Quem pagava a esses servidores era o governo do Estado, não era o orçamento da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa assumiu para o exercício de 2017, já uma parte em 2016, 60 milhões de reais para isso. 60 milhões a mais. Então, o que teve um acordo? Que a Assembleia, 2015 para 2016, ela não teve o reajuste. É só pegar o orçamento de 2015, a LOA de 2015, qual que foi o valor que reajustou do repasse para a Assembleia Legislativa. E agora teve o congelamento do valor, está tendo congelamento do valor para o exercício de 2017. Então, se nós não tivermos um aumento que foi de inflação de 7 ou 8%, de 2015 para 2016, ela praticamente ficou estagnada no mesmo orçamento de 2015,
2016 também foi o acordo que foi feito com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, que também ia ter o congelamento para o exercício 2017. Como a Assembleia estava assumindo 60 milhões de reais, a mesa diretora foi conversar com o governador, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma contrapartida aí para que a gente assuma a totalidade dos 60 milhões de pensionistas e aposentados e o grupo TAF, para que a gente possa pagar isso aqui também com o dinheiro que vem, tendo uma previsão um pouco maior. Então, está assumindo 60 milhões num congelamento e está assumindo, vindo 46 milhões e assumindo 60 milhões de pagamento. A Assembleia não tem de onde cortar para poder substituir esse dinheiro? Isso é questão da mesa diretora. Eu, particularmente, eu acho que se a Assembleia devolveu de recursos públicos ao governo do Estado, para fazer pela primeira vez uma ação que foi a todos os municípios do Estado de Mato Grosso, que é a compra de 141 ambulâncias. Quer dizer, a Assembleia economizou pela primeira vez na história. Eu acho que agora tem que fazer o quê? Tem o percentual e o valor que vai vir para a Assembleia Legislativa, trabalhar novamente na economia para que possa devolver dinheiro para fazer ações aos municípios. Já tem algumas conversas entre nós, colegas deputados, de fazermos alguns recursos, devolver para o governo do Estado para fazermos asfaltos comunitários nos municípios do Estado de Mato Grosso. Está tendo essa conversa. Como também tem a conversa dentro do parlamento, com o novo presidente também, com a nova mesa, que nós podemos devolver, talvez, através de ônibus escolares. Então, tem algumas ações que a Assembleia quer fazer também. Então, pode chegar um momento de você devolver. Então, que nem eu falei antes, se você tem uma previsão salarial de R$1.000, então você trabalha naquela previsão. Agora, se acontecer um fato novo, você tem os R$1.000. Ou os R$1.000 é suficiente ou não é suficiente. Então, o que tem que fazer? Se você economizou no período de 12 meses do R$1.000 seu, você vai ter uma sobra que você pode comprar alguma coisa. É que a Assembleia pode fazer. A Assembleia, tendo a sobra, vai devolver ao governo do Estado também fazer ações para todo o interior do Estado. Além da reforma tributária e da lei complementar do teto de gastos, tem outros projetos impopulares que o governo pode apresentar à Assembleia? Não, eu vejo que o governo tem a questão previdenciária que vem no teto, a questão dos gastos públicos que vem nesse projeto de lei. Nós temos a reforma tributária que é extremamente importante para o Estado de Mato Grosso. Quer dizer, eu acho que essas são as leis importantes para que o Estado possa arrecadar. O setor produtivo do Estado de Mato Grosso, nós avançamos bastante, porque nós conseguimos entendimento com o setor produtivo para que a gente aprovasse ainda o ano que vem, para ter vigência já em 2017 um novo FETAB. Com isso nós já vamos ter uma arrecadação para a melhoria das nossas rodovias no interior do Estado de Mato Grosso. Você pega a 010 aqui, está indo, a Rosário está fazendo todo o recapeamento dela. Então, para nós termos dinheiro para avançar, para cuidar das estradas asfaltadas e para fazer novas estradas asfaltadas, nós precisamos de mais recursos. E aí ela ficou exclusivamente para obras de rodovias e habitação com o novo FETAB. Então o setor produtivo já está contribuindo com o Estado novamente para a gente fazer as ações. Agora precisa dessas outras leis para que a gente saia dessa situação difícil que o governo está passando. Deputado, a oposição acredita que consegue travar as contas do governo, e até mesmo votos contrários, porque há um estouro na lei de responsabilidade fiscal e a suplementação de recursos para setores da administração pública sem a autorização da Assembleia. Isso ocorreu? Há essas questões graves nessas contas que serão votadas? Na legislatura passada, nós já tínhamos aprovado leis que garantia ao governo anterior, para que ele pudesse remanejar recursos no seu orçamento para secretarias, como você acabou de comentar. Foi aprovada uma lei com vigência até 2014, e esta lei nós prorrogamos até 2018. Então o governo tem lei que garante essas transferências, como também nós aprovamos a mensagem 40, que as vinculação de receita ou frustração de receita, que o governo também pode fazer essas transferências para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E também não vejo nenhum avanço no prejuízo, até porque teve orientação lá atrás do Tribunal de Contas, onde falava que o governo estava com um índice acima do que é estabelecido por lei do gasto de pessoal. Ele tinha até o semestre trimestre que ele pudesse pôr em dia e vir para o índice ideal para fechar as contas do governo. E o governo fez no fechamento
até dezembro. Então o governo está sim no índice da lei de responsabilidade fiscal, fechou as contas, não tem nenhuma irregularidade. Foi apontamentos que o Tribunal de Contas fez antes, que teria que se adequar para fechar as contas do governo de acordo com a lei de responsabilidade. Então não tem nenhum ato grave nenhum, e as contas foram aprovadas pelo tribunal e também toda ela relatada e bem relatada com equipe técnica pelo deputado Zé Domingos. E a você, internauta, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro.